E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Bom, hoje eu vou trabalhar um pouquinho com vocês aqui com um assunto de história que vai ser um assunto inclusive que vai ser cobrado em avaliação, né? Eu voltarei a falar desse assunto quando eu for corrigir a atividade em que eu irei inserir aqui nesse vídeo, né? No corpo do vídeo. Mas de qualquer forma a gente vai falar um pouquinho sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Esse que é um assunto importantíssimo, principalmente para entendermos o todo o futuro do século XX. E quando a gente fala de Primeira Guerra Mundial, a gente vai ter a gente aqui, eu vou fazer aqui um resumo, durante a aula a gente vai voltar nesse assunto, mas basicamente a gente fala de três pontos importantíssimos sobre esse assunto: causas, andamento e principalmente consequências, tá? A Primeira Guerra Mundial, como o nome já diz, é o primeiro grande conflito que vai envolver principalmente as potências europeias, Japão, Estados Unidos e automaticamente as colônias africanas e asiáticas e outros países que também serão arrastados direto ou indiretamente por conflito, tá? Por isso, né, ela é tida como a primeira grande guerra, ou a grande guerra, até acontecer a segunda, que foi até bem pior do que a primeira. Bom, e qual é o ponto-chave aqui? O ponto-chave é que a Primeira Guerra Mundial ela não acontece do nada, ela não acontece por situações evitáveis, né, digamos assim. A Primeira Guerra Mundial ela começa a ser ensaiada no final do século XIX e ela tem sua culminância, né, o ápice da tensão lá no início do século XX, quando ela estoura com a morte de Francisco Ferdinando. Por isso eu vou falar de alguns pontos que eu chamo de pontos cruciais, que são pontos cruciais que levam o mundo à guerra. Não é isso, né? Tipo, os principais motivos que vão levar à Primeira Guerra Mundial. O primeiro e o mais importante, o essencial, o fundamental e o inevitável ponto que temos sempre que falar quando a gente fala de conflito na Primeira Guerra Mundial é a corrida imperialista europeia, né? A Europa era um grande dominador do continente africano, um grande dominador do mundo, levando seu eurocentrismo, levando suas ideologias, né, racistas e imperialistas e capitalistas por continentes como africano e asiático. Por isso, a corrida imperialista é muito importante para a gente entender a guerra, porque quando a Alemanha se unifica no final do século XIX, a Alemanha vai desbalancear essa corrida imperialista na Europa, né? Ou no continente africano e asiático, melhor dizendo. Já que a Inglaterra e a França, por serem as nações mais poderosas militarmente e economicamente do continente europeu, dominavam boa parte do continente africano e as melhores colônias do continente africano. E quando a Alemanha chegar, ela vai reivindicar também, né, essa posição e essas colônias. E isso vai gerar uma espécie de desgastes entre esses países, entre essas potências, o que automaticamente vai levar a uma série de questões que eu irei falar já já. Mas principalmente quando fala de Primeira Guerra Mundial, o principal motivo da Primeira Guerra Mundial é sim a corrida imperialista, tanto no continente africano quanto no continente asiático, das potências europeias, tá? Professor, e Japão e Estados Unidos? O que é que entra nessa história? O Japão ele também tinha lá suas práticas imperialistas no Extremo Oriente, né, lá na Ásia, e os Estados Unidos, né, tinha todo o território latino-americano para explorar de forma imperial. Então, teoricamente, a Europa ela era um quintal para o continente africano, ou perdão, a África era um quintal para o continente europeu, e as potências europeias começaram a se degladiar por esse quintal, né, por esse pedaço. A ponto da Alemanha, inclusive, convocar a Conferência de Berlim, no qual a Alemanha reivindica, né, territórios, mas que acaba não sendo entendido pelos alemães como satisfatório, que vai gerar uma série de outras questões. Bom, esse é o principal ponto, esse é o primeiro ponto, esse é o ponto crucial para a gente entender o motivo da guerra. O segundo ponto vem a corrida armamentista, tá? A famosa paz armada, porque os países estavam em paz, mas estavam em ritmo de guerra. Professor, não entendi como assim eles estavam se armando, eles estavam se preparando para um conflito, mesmo que esse conflito ainda não existisse. Então, assim, a gente chama esse período lá entre 1880
a 1900, 1905. Esse período é chamado de paz armada. É lá também que é formada as alianças militares, né? Eu acho muito interessante falar isso porque os países eles não estavam em guerra, mas eles já estavam se preparando para caso de guerra e já estavam criando políticas de aliança para arrastar o outro para a guerra, né? No caso dos impérios centrais, né, chamado de Tríplice Aliança, a Alemanha vai se juntar com o Império Austro-Húngaro e também se juntará futuramente com o Império Turco-Otomano. Esses três impérios formarão a Tríplice Aliança. Só um detalhe, a Itália de início ela tinha muita familiaridade com esses três, porém a Itália quando a guerra começa ela passa para o outro lado. Na Primeira Guerra Mundial a Itália vai quase que permanecer neutra, ela não vai ter uma participação tão efetiva como na Segunda Guerra Mundial, por causa da amizade de Mussolini e Hitler, por causa do fascismo e do nazismo, que era uma corrente filosófica em comum. Então, essa Itália da Segunda Guerra Mundial, você não leva ela para a primeira, tá? Apesar da segunda ter totalmente ligação com a primeira, isso a gente deixa para depois. Bom, então a paz armada, corrida imperialista, paz armada. Segundo ponto, terceiro ponto importante, tá? Assim, falei da Tríplice Aliança, esqueci que do outro lado também as potências europeias contra a Alemanha também criaram sua política de aliança chamada de Tríplice Entente, formada pelo Império Russo, formada pelo Império Inglês e pela República Francesa, né? Então esses três países também se uniram em prol de uma defesa, uma linha de defesa contra os alemães. Bom, próximo ponto, eu acho que nessa aula eu vou focar apenas nos motivos, porque é muita coisa, não vai dar tempo. E dentro de sala de aula eu irei trabalhar com o andamento e consequência da Primeira Guerra, tá? Que aí eu já falo de período entre guerras, a gente já mata dois assuntos com um coelho só, né? Bom, então nós temos a corrida imperialista, nós temos a paz armada, nós temos a política de aliança, nós temos as rixas, né, que são históricas. A França contra a Alemanha, por exemplo, a França queria vingança, né, das guerras franco-prussianas que aconteceram no processo de unificação da Alemanha. Quando a Alemanha ainda não era Alemanha, eram países, né, dominados por outros e a Prússia estava fazendo o processo de unificação. A Prússia não é Rússia, tá, gente? É Prússia, que era um país dentro da onde hoje seria a Alemanha. A Prússia lutou contra a França, venceu a França e tomou alguns territórios franceses, né? Detalhe, né, com ênfase naquela região da Alsácia-Lorena que vai ser bem disputada pela França e pela Alemanha durante vários anos de século XX. Então a França queria vingança. Então a França, além dos motivos econômicos, a França também tinha uma rixa com os alemães por causa da derrota contra os prussianos, que agora era a Alemanha. A Inglaterra também tinha suas rivalidades com a Alemanha, mas era totalmente relacionada a rivalidades econômicas, né? A Inglaterra via um país que era recém-formado crescer tão rapidamente economicamente que estava disputando com ela o mercado mundial. Então a Alemanha em 20 anos cresceu o que a França levou o que a Inglaterra levou 200 anos para crescer. Então a potência econômica da Alemanha assustava em muito a maior potência econômica da época, que era a Inglaterra, tá? E além disso, nós temos as rixas étnicas. É muito massa falar isso, já que a França, já que a Europa ela é formada de vários povos, mas ênfase aqui nos três povos que vão se envolver nesse conflito, que são os latinos, né? Que se envolvem muito pouco, mas tem uma participação, e os germânicos e os eslavos, né? Principalmente no leste europeu, já que os eslavos, né? Eles ali são compostos ali pela Rússia e outros países do leste europeu, eram dominados pelos germânicos, no caso representados pelo Império Austro-Húngaro. E essa disputa entre germânicos e eslavos, ela não era apenas uma disputa territorial, mas era uma disputa de ideologia, de etnia, né? Os germânicos viam os eslavos como inferiores, os eslavos viam os germânicos como opressores, né? Então existia essa rivalidade étnica. Então você pega um barril de pólvora com tantos motivos, com tanta pólvora, só faltava alguém para explodir. É aí que surge Francisco Ferdinando, arquiduque austríaco, né? Viaja para a Sérvia, sofre uma tentativa de assassinato, vai até Sarajevo, ainda na Sérvia, para fazer queixa dessa tentativa, acaba sendo assassinado e por causa desse assassinato, o Império Austro-Húngaro
acaba declarando guerra à Sérvia, né? Tem todo um contexto ali. A Sérvia não queria que o Império Austro-Húngaro investigasse o crime. Eles achavam que era um ataque à sua soberania. Já o Império Austro-Húngaro achou que a Sérvia estava cobertando o grupo terrorista chamado Mão Negra, né? Do qual saiu o cara Giuseppe Príncipe, o cara que assassinou o Francisco Ferdinando. Então, resumindo, a Sérvia declara guerra, o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia. A Sérvia, por ser um país eslavo, por estar dentro do contexto em que o Império Russo, entre aspas, protegia os países mais fracos que fossem oprimidos pelos germânicos, o Império Austro-Húngaro automaticamente o Império Russo automaticamente declara guerra ao Império Austro-Húngaro. Consequentemente, por causa da política de aliança, a Alemanha declara guerra à Rússia, a Inglaterra e a França automaticamente declaram guerra à Alemanha, e aí é iniciada então a Primeira Guerra Mundial, né? E aí os conflitos, os países, as potências europeias se arrastam para a guerra. E o interessante é que eu não vou entrar em detalhes porque é muita coisa, mas vários relatos, vários diários de generais, governantes, militares de modo geral, eles não tinham ainda consciência do nível da guerra, né? Tantos alemães, tantos ingleses, tantos franceses, eles não tinham ideia de quanto tempo, qual o nível de matança iria ter em um conflito daquele. Porque a Europa vivia tendo guerras, né, regionais, né? Eles não imaginavam que estavam à beira de iniciar um dos piores conflitos da história da humanidade, que daria passo para o pior conflito da história da humanidade, que é a Segunda Guerra Mundial. Então, eu brinco sempre que a guerra é um quarto escuro que você entra e você nunca sabe o que, é que você vai encontrar lá dentro. A Alemanha e a França, a Inglaterra e a Rússia e a Áustria, a Hungria, os países europeus, eles arrastaram o mundo para a guerra meio que automático. E quando eles perceberam, a guerra já não era mais uma guerra, era a grande guerra. E essa guerra ela vai trazer uma série de óbitos que até então a humanidade não estava acostumado, né? E ela vai dar passo para a próxima, que vai ser por muitos, como eu considero, não só a questão de a pior guerra mundial, mas como o início de um apocalipse humano, sabe? A Segunda Guerra Mundial ela vai trazer para um número de mortes para a humanidade que é surreal você imaginar. Né? Por exemplo, você pega as guerras de toda a civilização da Idade Antiga, elas não chegavam nem a 1 milhão de mortos. Né? Só a Batalha de Stalingrado na Segunda Guerra Mundial matou mais de 3 milhões, né? Fora o somatório total, mas isso a gente vai ficar mais para frente. E aí inicia-se a Primeira Guerra Mundial e ela é dividida em 3 fases. A primeira fase, fase de movimento, né, quando as tropas se movimentam, quando a França, a Inglaterra e a Alemanha e outros países decidem atacar, é quando você tem a maior movimentação, mas não tem o maior número de óbitos, tá? É interessante falar isso. Mas é a segunda fase da guerra, chamada Guerra de Trincheira. Engraçado que tem alguns livros que ele só divide em 2 fases. Eu, professor de história, com um gabarito para falar disso, eu divido esse conflito em 3 fases e eu vou explicar por quê. A primeira fase é a fase de movimento, que eu acabei de falar. A segunda fase, que é a fase da trincheira, né? Que é quando os soldados se entrincheiram, né? Em buracos que... Gente, para vocês terem uma ideia, tinham buracos, né? Tinham covas que iam de Zurique, na Suíça, até o Canal da Mancha, lá em cima, na França. Então eu tô falando de buracos em que soldados ficavam meses sem sair dele, né? Então a trincheira ela vai ser a grande marco da guerra por ser a fase onde vai ter o maior aumento de tecnologia bélica, né? As empresas, as indústrias irão produzir cada vez mais armamentos porque agora era necessário matar com muito mais força e com muito mais impacto porque o inimigo estava protegido e o inimigo também entendia que o seu inimigo também estava protegido, então era preciso atacar com muito mais força e veemência. Segundo, vai ser quando os aviões irão ser usados como armas de guerra, então você vai ter toda aquela questão da Santos Dumont, né? Ele vai entrar em colapso a partir daí porque ele vai ver sua invenção que antes era usada apenas como um objeto de espionagem, agora seria usado como arma de guerra. E a fase da trincheira também é marcada por uma das armas mais cruéis que o homem já inventou, que é a famosa bomba de gás mostarda. Agora eu me esqueci o tipo de gás que era usado, o nome correto, mas eu vou usar o nome popular, né? Que era a bomba de gás mostarda, que era uma bomba que matava, asfixiava, cegava. Gente, depenava os alvos, inclusive é uma bomba proibida pelo
pelo meu Deus, Tribunal de Guerra Mundial, né? É proibida que nenhum país use esse tipo de guerra, né? De arma, é uma arma extremamente letal e não só letal, porque a questão da guerra não é só matar, mas é como ela matava, né? É uma arma super cruel, talvez só não seja tão cruel como a bomba nuclear, né? Pelo fato da destruição das causas naturais que a bomba provoca, mas ela é realmente cruel. E a fase da trincheira, ela marca justamente esse conflito parado, é um conflito que vai se arrastar, é um conflito que vai começar, os soldados vão começar a cansar, ter fome, ter sede, doenças irão se alastrar, a própria gripe espanhola vai surgir nesse período, né? Não necessariamente vai ser descoberta nesse período, mas já tem muitos cientistas que defendem que o surto dela começa em 1918, porém ela já estava, né, matando os soldados antes, porém ainda devido à guerra ela não tinha tido atenção. Ninguém vai se preocupar com o vírus quando você está tendo que matar gente, né? E aí vem a terceira fase, a última fase que eu considero, né, eu chamo de terceira fase. Alguns livros não colocam essa fase, outros dividem, enfim, eu gosto dessa divisão, porque essa terceira fase ela marca duas questões interessantes. A primeira, a volta ao movimento, né? Os soldados irão deixar de sairão um pouco das trincheiras e irão avançar. É a fase também que marca a saída da Rússia. Cuidado, a Rússia não saiu por nenhum outro motivo que não fosse questões internas. A Rússia vai passar pela própria Revolução Russa e vai perder forças para lutar nessa guerra. E principalmente pela entrada dos Estados Unidos, que vai ser decisiva para a guerra. Cuidado, quando eu falo decisiva, não quer dizer que os Estados Unidos venceram a guerra, mas eles ajudaram a Tríplice Entente a dar o golpe final, né, de uma vez por toda aniquilar as principais forças ofensivas da Alemanha na parte oeste da Europa e automaticamente a Alemanha perceber que não tinha condições de manter-se na guerra e aceitar sua rendição incondicional. Então todos esses pontos combinados irão acabar com a derrota da Tríplice Aliança na guerra. E quais são as consequências? É aí que fica interessante, tá? Com o fim da Primeira Guerra Mundial, gente, a Europa vai ser totalmente bagunçada. Eu gostaria muito de poder mostrar um mapa para vocês, mas em sala eu vou mostrar, tá, gente? Me cobrem isso. E a Europa ela vai ter um mapa assim, ó, mudado, né? Imagine que minha mão aqui é o mapa europeu e ele vai ser espalhado dessa forma que eu estou fazendo aqui. Vai ter países que vão ter territórios divididos, como é o caso do Império Austro-Húngaro, que vai virar Austrália e Hungria. O Império Turco-Otomano vai virar vários países da parte asiática, como Cazaquistão, Afeganistão, e a própria Turquia, né, vai se separar o Império Austro-Húngaro vai deixar de existir, vai virar vários países independentes. A Rússia vai perder vários territórios no leste europeu, né? Ucrânia, Estônia, Lituânia, Bielorrússia, Polônia, principalmente Polônia, grava esse país, Polônia, porque a Polônia ela vai ser resultado, vai ser criada, né? Não que ela não existia, mas ela vai virar um estado independente a partir da desfragmentação de dois grandes impérios, o russo e o alemão. E é por isso que na Segunda Guerra Mundial a Rússia e a Alemanha vão fazer um acordo para tomar esse território de volta. Falaremos disso mais para frente. Então o mapa europeu vai ser totalmente reconfigurado. A Alemanha vai ser o país mais punido durante o Tratado de Versalhes, feito em Versalhes, na França, em 19. Ele irá definir as punições e a Alemanha vai ser tida como o principal causador e a principal punida da Primeira Guerra Mundial. Então a Alemanha vai perder territórios, vai ter seu exército reduzido e proibido de ser refeito com a mesma proporção. A Alemanha vai ser obrigada a pagar várias taxas à França. Consequentemente, a moeda alemã vai cair. O marco alemão, que era a moeda da época, vai despencar, né, o valor. E por tudo isso, né, a Alemanha vai entrar em um colapso político e ideológico, dando, claro, espaço para ideologias surgirem dentro da Alemanha, entre elas o nacional, como é? O nacional, meu Deus, nacional, o Partido Nacionalista, o Partido Sindical Nacionalista, né? O Partido Nacional, o Partido Social Nacionalista Alemão, o famoso, né? O Partido Nazi, que vai depois vai derivismo e vai virar o nazismo.
Bom, falaremos disso mais pra frente. Resumindo, né? Resumindo, o fim da Primeira Guerra Mundial ela vai provocar toda uma consequência, né? Um endividamento dos países europeus, né? Tanto os vencedores quanto os perdedores sairão extremamente endividados, extremamente destruídos. A indústria europeia vai, ó, despencar. E é aí que lá no oeste, do outro lado do mar, do outro lado do Atlântico, que uma potência vai surgir, não só apenas como uma potência regional, mas vai começar a se mostrar como potência mundial, que é esse que vocês estão pensando, os Estados Unidos da América, porque agora ela não tem mais a concorrência europeia para concorrer com ela, e agora a indústria americana, né, a indústria estadunidense irá fornecer produtos para o mercado que já tinha e agora para um novo mercado que é a indústria europeia que estava destruída após a guerra. Então, como consequência da guerra, nós temos mudança no mapa europeu, nós temos a mudança interna e externa da Alemanha, principalmente, que vai ser ponto-chave para a segunda, e o surgimento de correntes e de uma série de ideologias, tanto extremistas de direita quanto de esquerda, dentro da Alemanha e também na Itália e em outros países da Europa. Nós vamos ter também, como consequência da Primeira Guerra Mundial, o primeiro Estado socialista, né, do mundo, que seria até então a Rússia e posteriormente a famosa União Soviética, e também o, como é que chama? A projeção dos Estados Unidos agora como uma potência militar e econômica para o mundo, já que os Estados Unidos agora era entre aspas, um único país industrializado, né, que estava apto para vender, né, e para emprestar para o resto do mundo, já que as potências europeias estavam extremamente enfraquecidas após a Primeira Guerra Mundial. Pessoal, é isso. Eu vou botar junto com esse vídeo algumas atividades, algumas questões, 5 questões para vocês responderem. Vocês assistem, dá o like, curte, compartilha, na moral, faça isso por mim. E aí, a gente na sala de aula, a gente vai trazer esse assunto de uma forma mais ilustrada, através de fotos e imagens, para que fique claro para vocês, tá bom? Um abraço, um beijo e fui!